Olá, boa noite. Estamos ao vivo aqui pelo Instagram para mais uma live de contribuição, falando aí um pouquinho sobre as constelações familiares. Boa noite, Pri. E aí, tá me ouvindo certinho? O áudio tá tranquilo? Ok, maravilha. Então vamos lá começar, baixar todas as barreiras, né? Todas as projeções, expectativas, conclusões, separações, julgamentos que nós tenhamos a respeito dessa live, das coisas que foram, né, que vão ser ditas aqui do livro que nós vamos iniciar a leitura do nosso livro, né? Quando eu fecho os olhos eu vejo você, da Úrsula Frank. E vocês com relação a mim, né, a todas as pessoas que estão entrando, que vão participar dessa live e as pessoas também que vão ver essa live depois pelo Facebook, Instagram, o nosso canal no YouTube Empodera Coaching com Patrícia Cotrim. Vamos agora rescindir, revogar, retratar, anular, dissipar, liberar, destruir, descriar, tudo isso por amor a nós? Sim? Sim, tá feito. Então, vamos começar, né, destruindo e descriando todas as projeções. Pra quê? E baixando as barreiras, pra gente poder receber todo o conteúdo que tem aqui nesse livro, que vai muito além das palavras, né, da escrita desse ser de luz aqui, Úrsula Frank, tá? Então, como eu disse ontem, as pessoas que estão entrando aqui agora, boa noite, mamãe, boa noite, Má, boa noite, Emily, boa noite a todos vocês. Ontem a gente fez a introdução, né, das lives e eu expliquei certinho como que será as próximas lives. Então, se você está entrando agora, eu peço que você vá lá desde o início para ter mais clareza de como que serão aí as nossas lives de agora em diante, combinado? Então, eu não vou perder assim muito tempo conversando aqui, eu vou logo na leitura, porque conforme eu for fazendo a leitura, eu vou parando alguns momentos e explicando algumas coisas também para vocês. Combinado? Então vamos lá. Quando fecho os olhos, eu vejo você, da Úrsula Frank. Iniciando aí a leitura desse livro aí fantástico. Boa noite, Ana. Boa noite, Jana. Sejam muito bem-vindas, tá? Vamos iniciar aí agora a leitura do livro, tá? O desenvolvimento das constelações. O trabalho de constelação, segundo Bert Hellinger, é uma forma de terapia breve, orientada pelas soluções. Então, é uma terapia, muitas pessoas me perguntam, mas quantas vezes eu tenho que fazer constelação? Depende. Se você vier em uma sessão de constelação e você tiver clareza, né, da situação que você trouxe, isso fica reverberando no seu sistema por muitos e muitos anos, tá? Então, tem pessoas que com uma constelação conseguem ter clareza para aquilo que ela veio buscar. Tem pessoas que gostam de fazer mais vezes a constelação. Eu posso fazer constelação toda semana? Se toda semana você tiver alguma questão para olhar, pode, o que mais é possível, né? Mas é uma terapia breve, tá? Por quê? Porque traz muita consciência em uma sessão, traz muita consciência e muita clareza de muitas coisas aí para sua vida, tá? Traz à luz de forma rápida e precisa as dinâmicas que ligam o cliente de uma forma disfuncional ao seu sistema de referência, que o limitam em suas possibilidades de ação e desenvolvimento pessoal, impedindo-o de estruturar a sua vida de uma forma positiva. Então vai trabalhar tudo isso, tá? No método das constelações são incluídas experiências, técnicas e formas de procedimento de outras abordagens, como eu falei na live passada, na live de ontem, a Gestalt, a PNL, os campos morfogenéticos, tá? Então é uma junção de técnicas, tá? E abordagens e escolas de psicoterapia, por exemplo, a hipnose, a terapia comportamental, a terapia da Gestalt, a terapia sistêmica, que é PNL sistêmica também, tá? E aí, deixa eu dar uma clareza já, eu vou, a todo tempo eu vou parando um pouquinho, tá?
com a leitura para ficar mais enriquecedora aí a nossa live, para mim estar explicando. Muitas vezes quando a gente fala de hipnose, né? Nossa, olha, ela mexe com hipnose, né? A hipnose ericksoniana, cuidado, ela vai te hipnotizar. Gente, não tem nada a ver com isso, tá? A hipnose simplesmente é quando você fecha os olhos, é o livro, né? Quando eu fecho os olhos eu vejo você. Você fecha os olhos, a constelação por imagem, né? Você vai imaginar a pessoa ou a situação na sua frente e você vai ser conduzida a uma solução para aquela situação difícil que você está passando, tá? Com a ajuda de um profissional que sabe lidar com isso. Mas a todo tempo você fica escutando a voz do profissional, você está presente no que está acontecendo, não tem nada a ver com hipnose, que você não sabe o que está fazendo, que a pessoa vai fazer qualquer coisa com você e você não vai saber, tá? A hipnose ericksoniana é uma outra abordagem, né, de hipnose e foi muito, eu falo que foi muito defamado a hipnose pelo fato até dos próprios circos aí, né, falar que, ó, come uma cebola achando que é uma maçã e tal, e todo mundo vendo aquilo, e enfim, né, usam de má fé uma coisa tão boa para trazer tanta solução para a vida das pessoas, né, mas eu queria parar um pouquinho só para ir esclarecendo algumas coisas, tá? Então é uma junção de tudo isso, porém, você fica presente o tempo todo, tá? As constelações foram construídas sobre os conhecimentos de percursores como Jacob Moreno, Ivan e Virginia Satir também. Farei uma breve introdução nessas 3 abordagens terapêuticas importantes para tornar compreensível como as constelações utilizam, seguindo a tradição da psicoterapia, as imagens espaciais, a representação espacial e as perspectivas de mais gerações. O psiquiatra Jacob Moreno foi o pioneiro na terapia sistêmica, dramatizada. Nos anos 30, começou a brincar de teatro de improvisação com seus clientes e denominou a sua abordagem de psicodrama, tá? Quem é professor de teatro ou gosta muito do teatro e que tem a oportunidade de fazer uma formação de constelação familiar, gente, agrega demais para a vida das pessoas que fazem teatro, tá? Dessa forma, introduziu uma ideia totalmente nova de terapia e contrapôs essa encenação, uma espécie de teatro, ao contexto individual comum, estático, da psicanálise naquela época. Moreno trazia espectadores que logo se tornavam participantes do jogo e assim colocava os problemas e sofrimentos dos pacientes num espaço público, no qual o potencial criativo de todos os presentes se desenvolvia. Seu interesse não estava mais direcionado somente às pesquisas do passado, mas conduzia a atenção do cliente para suas ações e interações com outros no presente. Moreno construiu palcos nos quais tudo podia ser interpretado: dramas internos, sonhos, fantasias e a realidade. Os requisitos permitiam uma reprodução o mais próxima possível da realidade de contextos da vida. Através da liberdade da apresentação e a criatividade de todos os participantes, procurava penetrar em níveis que não estavam abertos a seus clientes em suas vidas cotidianas. O psicodrama segue o objetivo de estimular as pessoas a desenvolverem alternativas de ação em situações difíceis. Como método terapêutico, cria um espaço no qual o cliente pode experimentar novas formas de comportamento em relação ao seu âmbito social, desenvolver sua espontaneidade e testar seus medos e receios perante a realidade. Os jogos de papel, de papéis, facilitam e possibilitam mudanças de comportamento. Então, por isso que muitas vezes as pessoas que são muito tímidas, as pessoas que são muito fechadas, escolhem fazer teatro, porque eles falam que no teatro eles se soltam mais,
né? E foi na base disso que, na verdade, trouxe para constelação em grupo, né? Se você tiver a oportunidade, se permitir assistir uma constelação em grupo, é fascinante. Você realmente, você percebe que as pessoas estão interpretando um papel. Por quê? Porque elas estão na energia daquela pessoa que tá ali sendo representada, tá? Então, você faz movimentos no campo sistêmico, coisas que você não faz no seu dia a dia. Então, você realmente entra na energia daquele papel, tá? E representa para trazer uma solução, né? Fazendo aí os movimentos de cura para aquela pessoa que foi e escolheu aí uma constelação familiar sistêmica em grupo, tá? Existem, como eu falei ontem também na live, existem vários tipos de constelação. Tem pessoas que não gostam muito de se expor, por isso que assim, a constelação em grupo com certeza vai ser um pouquinho mais desafiador para essa pessoa que não, né, tem muito preconceito ou enfim, não gosta mesmo de se expor. Aí você pode procurar a constelação individual. Por isso que tem N formas de se constelar e você tem que ver a que é mais leve para você, a que faz mais sentido para você. Nos primórdios dos anos 70, Ivan descreveu estruturas de relacionamentos que ultrapassam as abordagens psicológicas, individual e transacional. Desvia essas estruturas dos acontecimentos que se repetem regularmente, quase como leis nas histórias familiares, que observou, pesquisando milhares de famílias em seu consultório clínico psiquiátrico. Isso o levou a concluir que os relacionamentos, na sua profundeza, são determinados por uma dinâmica ética existencial. Uma vez que a estrutura do efeito não pode ser reconhecida externamente, ele a descreveu como vínculos invisíveis, que nós temos muito vínculos invisíveis, por isso que nós não temos clareza de onde possa estar preso algumas questões, né, da nossa vida. É também esse título de seu primeiro livro. Segundo suas experiências, essas lealdades invisíveis atuam mais fortemente do que as ações que podem ser observadas ou padrões apreendidos que podem ser presumidos através da informação biográfica. Ivan acentua o equilíbrio entre o dar e o receber. Lembra das leis? A lei do equilíbrio, dar e receber, onde fica visível a forte influência da filosofia de Martin Buber. Como elemento essencial em relacionamentos, Ivan descreve uma ética implícita que exige justiça e equilíbrio através das gerações e delineia um modelo de contas pessoais de merecimento e culpa sobre a qual vela um imaginário tribunal de clã. Portanto, é necessário que em relacionamentos domine o equilíbrio entre os benefícios recebidos e dados. Lembra ontem que eu ressaltei um pouquinho? Se você dá muito no relacionamento, faz muito pela pessoa, né? Você tem que parar e esperar receber um pouco, porque senão fica em desequilíbrio, tá? O peso está muito no futuro e nas gerações futuras do que no equilíbrio no passado com as gerações anteriores, tá? Então, se você, o que ele quis dizer assim, se você não tem um equilíbrio agora, isso não tá querendo dizer necessariamente com o seu antepassado, tá dizendo, né, como serão as gerações futuras aí. É por isso que muitas vezes os pais, né, você trata meu filho, não, vem tratar vocês primeiro, tá? Porque isso reflete diretamente nos filhos. Então, uma vez que você tá bem, tá equilibrada, né, tá de bem com a vida, os seus filhos também vão tá? Totalmente. Na medida em que a pessoa dá algo, adquire o merecimento no sistema e com isso também um direito de receber algo. Também a culpa não compensada é transmitida aos descendentes. A terapia contextual.
Ivan, com indivíduos, casais e famílias, serve, sobretudo, a este equilíbrio das contas psíquicas internas. A Virginia Satir desenvolveu um vasto repertório de técnicas terapêuticas. Seu trabalho estava direcionado fortemente à comunicação, na qual conduzia os membros familiares que vinham para psicoterapia ou aconselhamento a uma permuta aberta, apoiando-os nisso. Seu trabalho se baseia nos seguintes princípios fundamentais. A mudança é possível e sempre é possível, né? Temos dentro de nós todos os recursos de que precisamos para um desenvolvimento e crescimento pessoal bem-sucedido. Cada um de nós sempre age no momento oportuno, tão bem quanto pode. Na medida em que concordamos com o nosso passado e aceitamos o nosso passado assim como foi e é, cresce também a nossa capacidade de dominar o presente. Se eu aceito o passado assim como foi e é, e eu reconheço, eu posso fazer diferente, tá? E eu posso mudar tudo e qualquer coisa. Os seres humanos se unem devido às suas semelhanças e crescem através de suas diferenças. Tudo que você vibra, você atrai. Todos nós somos manifestação da mesma força vital. Todos nós somos parte do todo. Relacionamentos humanos saudáveis baseiam-se no equilíbrio de valores. Quando conseguimos levantar a autoestima do cliente e ele pode aceitar a si mesmo e aos outros como ele e os outros são, conseguiu-se a base para uma transformação. Então, na verdade, você sempre tem que aceitar o que você não pode mudar. Se você não pode mudar, qual que é a única alternativa? Por mais que você, entre aspas, não concorde com isso, é aceitar, trabalhar a aceitação. E a coisa mais desafiadora, que as pessoas mais resistem, é trabalhar a aceitação de que é assim, ok, eu não posso mudar essa situação, então eu tenho que aceitar, né? Agora, em você, você pode mudar tudo que você escolher mudar, tá? Em nós podemos mudar tudo o que nós quisermos, tá? Mas no outro a gente, né, não tem como, né? Segundo a metáfora do iceberg de Satir, só podemos ver o cume do comportamento do cliente. Contudo, isso depende das posturas, percepções, sentimentos, expectativas e anseios na base de um eu. Satir denominou também de técnica da família simulada a escultura familiar desenvolvida por ela. Neste método, os membros familiares são colocados a fim de tornar clara a estrutura familiar, através de uma representação espacial dos relacionamentos. Os papéis são assumidos pelos próprios membros familiares ou participantes do workshop. Se você tiver abertura, parando um pouquinho aqui para explicar, se você tiver abertura e permissão de ir com a sua família fazer uma terapia de constelação familiar em grupo, é maravilhoso. Cada um assume o seu papel de fato. Agora, se você for participar do workshop onde só tem você e você se permite fazer essa constelação, as pessoas que estão lá você pode escolher para representar o seu pai, a sua mãe, o seu filho, a questão que você vai levar, tá? E cada membro familiar mostra a sua imagem da família. Fica visível para todos como as formas de comunicação e regras familiares são vividas de forma diferentes por cada um deles. Satir utilizava esse trabalho de escultura principalmente no contexto de sua reconstrução familiar. Como ela descrevia o conflito intenso do cliente com a história de sua família de origem. O cliente trazia para o workshop as imagens e a árvore genealógica, com a descrição dos relacionamentos e todos os detalhes vivenciáveis da vida dos membros familiares. Frequentemente, em reconstruções que duravam dias inteiros, as redes dos relacionamentos e a ligação social dos membros familiares eram pesquisadas e representadas em partes falantes da biografia.
e a história familiar podiam ser complementadas. O que é uma constelação? Bert Hellinger desenvolveu as constelações como uma forma de terapia em grupo, tendo como alicerces 3 métodos terapêuticos, que foram esses 3 métodos dessas 3 pessoas, tá? Desses 3 terapeutas. Num seminário, o cliente coloca a sua questão, isso é, o seu problema, tá? Então, o problema tem toda a movimentação para trazer uma solução e uma clareza, tá? Então, o cliente coloca a sua questão, o seu problema ou seus sintomas, tá? Caso ele queira constelar uma doença, a gente pode ver aonde que está presa essa doença, né, no sistema, e aquilo que almeja como solução. O terapeuta coleta informações sobre as pessoas importantes e acontecimentos na vida do cliente. Então, sempre que a gente vai começar uma constelação, a gente faz sim uma anamnese antes, tá? Ele coleta aí alguns acontecimentos da vida do cliente, de seus pais e gerações dos avós. Baseando-se nesses fatos e nas suas reações emocionais, o terapeuta desenvolve suas hipóteses sobre as dinâmicas familiares do problema, verificando-as na constelação, tá? Então, uma vez que a gente conversa com o cliente, ele traz todas essas questões, a gente faz uma anamnese, já vem a informação, por causa, né, do nosso conhecimento, já vem algumas informações, e aí nós colocamos na constelação para dar clareza para o cliente. Nunca nós falamos que é isso ou é aquilo. Nós colocamos para provar o que está sendo, né, realizado ali na sessão da terapia, tá? Da constelação. Então, o cliente escolhe entre os participantes do grupo, representantes para si mesmo e os principais membros da família. Isso ele está dizendo, Bert Hellinger aqui, sobre a constelação em grupo, tá? Quando é feito com bonecos, é da mesma forma, só que é através de bonecos, tá? Membros da sua família e os posiciona no espaço seguindo as suas imagens internas. O terapeuta pergunta aos representantes sobre suas sensações corporais, sentimentos e percepções. Tudo a gente analisa, tá? E tudo faz sentido. Nada é por acaso e nada é bobagem, tá? Então, nós trabalhamos com a linguagem corporal, nós prestamos atenção aos movimentos. Quando a gente faz um movimento, que o cliente faz alguns movimentos com o corpo, tá? Traz algumas sensações, quente, frio, gelado, treme, ou porque tá acessando a causa de tudo isso, tá? Essas informações confirmam ou negam as suas hipóteses. Ele continua a desenvolver as suas ideias sobre as dinâmicas e soluções e começa a fazer as alterações na imagem da constelação. Boa noite, gente, todos vocês que estão entrando aí, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas, tá? Nós estamos fazendo já, iniciando hoje, tá? A leitura do livro, Quando Eu Fecho os Olhos Eu Vejo Você, da Ursula Frank. E depois vocês começam aí desde o início para pegar o gancho e dar mais clareza sobre a leitura, tá bom? Eu tô lendo e tô parando aos pouquinhos para estar explicando, para dar mais clareza para vocês entenderem cada vez melhor a constelação, tá? Frequentemente acrescenta outros representantes para as pessoas que tenham uma influência significativa na dinâmica do sistema. Quando todos os representantes se encontram em um bom lugar, o terapeuta coloca o próprio cliente na constelação. Então, muitas vezes, quando a constelação está montada, isso em grupo, aí nós terapeutas colocamos a pessoa que está lá constelando no lugar dela para ela perceber a sensação de como é estar ali, e aí a gente começa todo o movimento, tá? Coloca o próprio cliente na constelação no lugar que se mostrou ser o seu lugar.
Então, o condutor pede que ele ou também os representantes dos membros familiares digam frases ou realizem, né, essas frases, os movimentos que aproximem o cliente de uma solução. Algumas constelações levam a compreensões sobre dinâmicas psíquicas internas ou contextos de relacionamentos que têm influência sobre a doença e bem-estar do cliente. Outras levam às imagens de solução que conduzem a um relaxamento físico e psíquico e que continuam a atuar por longo tempo, tá? Então, 3 meses, 6 meses, 1 ano, 5 anos, vai ficar reverberando, tá? Coisas que você fez em uma constelação, tá? Essas compreensões do trabalho em grupo vêm sendo utilizadas na terapia individual há muitos anos também. Então, quem não gosta de se expor e não gosta de fazer a constelação em grupo, tem a possibilidade de fazer no individual também. Ao longo desses anos todos, muitas experiências foram feitas com as constelações familiares no trabalho individual. O método das constelações familiares imaginárias, denominadas âncoras de solo, tá? Como eu falei ontem, papéis, sulfite, no chão, almofadas, cadeiras, enfim. Também tem se aprimorado de tal forma, podendo ser consideradas uma boa alternativa para as constelações em grupos, em situações onde não houver um grupo disponível, não existir tempo suficiente ou quando o cliente não estiver disposto ou em condições de participar de um workshop. Já existem algumas publicações referentes a diferentes tipos de procedimentos e áreas de aplicação das constelações familiares na terapia e aconselhamento individual. E é tão interessante isso, pessoal, que até hoje, tá, no direito, no jurídico, as constelações sistêmicas familiares estão sendo muito utilizadas, tá? Para talvez uma separação, né? Enfim, um divórcio que poderia ser um divórcio que traria consequências aí mais drásticas para todo mundo, está sendo feito com total clareza, facilidade, tá? Porque estão sendo incluídas as constelações para todos os envolvidos ter um outro olhar e fazer tudo de uma forma mais leve, tá? Então tem muitos advogados já fazendo formações de constelação familiar para aplicar na área jurídica, tá? Alguns clientes comparecem com seus companheiros para a terapia individual. Tanto nesse contexto quanto no grupo, podemos deixar que posicionem a imagem do relacionamento atual, primeiro um, depois o outro. Se ficar visível que um dos dois carrega um fardo familiar pesado, o terapeuta pode constelar a família de origem desse cliente, na presença do marido ou da mulher. Já que a confiança e o interesse dos dois foram demonstrados pelo fato de terem comparecido juntos para a sessão, a ideia de deixar o outro participar, na verdade, como apoio, quase sempre tem o consentimento de ambos. Na imagem final, isto é, na imagem de solução, ele pode ser incluído como recurso e a pessoa de referência no presente. Constelações na presença do companheiro fortalecem a compreensão e aprofundam o vínculo. Em casos de supervisão, em que os terapeutas procuram novos caminhos para os casos onde não conseguem prosseguir, frequentemente uma constelação traz clareza e impulsos que levam adiante. As dinâmicas que levam os terapeutas a uma supervisão estão muitas vezes nos próprios pontos cegos e estruturas familiares difíceis e não esclarecidas. Essas questões também podem ser esclarecidas nos atendimentos individuais. O que ele está querendo dizer aqui, ela, né, a Ursula Frank? É que tem terapeutas, tá? Nós, como terapeutas, é óbvio que nós não sabemos tudo, né? Ninguém sabe tudo, né? O tempo todo, a todo momento. Então, muitas vezes tem terapeutas que têm algumas questões muito fortes e que não conseguem olhar para isso e que quando chega um cliente para trabalhar questões
iguais, né? A essa que o terapeuta tem para resolver, muitas vezes tem terapeutas que não conseguem seguir adiante com o cliente porque ele tem que resolver suas próprias questões, tá? Então, por isso que os terapeutas sempre têm que passar aí por supervisão, né? Por especializações, por cursos, para estar cada vez mais olhando para tudo isso, ressignificando tudo, né, em nós, para podermos ser cada vez mais contribuição para vocês, tá? Numa constelação de supervisão, podemos examinar a posição e a postura do terapeuta em relação à dinâmica familiar do cliente. Ao mesmo tempo, podem ser procurados reforços e soluções para o terapeuta em seu próprio sistema familiar, trazendo para a imagem recursos de sua própria família e colocando a sua estrutura familiar em relação à do cliente. Então, muitas vezes, nós podemos, como terapeuta, nós temos os nossos terapeutas também, tá? Levar a questão que parou, né? Vamos supor, eu não consegui ir adiante com o meu cliente. Então, eu levo a situação, né, sem expor a pessoa, sem falar nomes, mas eu levo a situação da onde eu não consegui ir adiante com o cliente. E aí, o terapeuta do terapeuta vai fazer o terapeuta olhar para aquilo, para ver aonde está preso, aonde está a nossa questão para a gente poder resolver e para a gente poder dar continuidade nos atendimentos dos nossos clientes, tá? Mais ou menos isso daí, basicamente isso, tá? Também na clínica psicossomática, no aconselhamento social, na escola, na mediação e nos aconselhamentos de organizações e desenvolvimento pessoal, as constelações em grupo ou individuais servem para esclarecer dinâmicas de contextos, adquirir conhecimento sobre as conexões familiares, encontrar uma postura interna fortalecedora e imagens internas benéficas para o cliente, tá? Então, isso é sobre o que é uma constelação. Constelações nos atendimentos individual ou em grupo. Na terapia, entramos em contato com o nível biográfico construtivista e sistêmico fenomenológico da realidade. Na maioria das vezes, o cliente descreve os seus sintomas no nível do eu, conforme a sua vivência biográfica. Ele sofreu injúrias, influências, perdeu padrões de comportamento e procura se libertar de seus sintomas com disciplina, força de vontade, realizando suas esperanças, ideias e desejos em outrem ou em si mesmo. As constelações possibilitam olhar para as dinâmicas do sistema familiar, os emaranhamentos sistêmicos, que é o segundo Bert Hellinger, né? Quando você tem um emaranhamento sistêmico, ou vínculos invisíveis, segundo Ivan, que atuam além de um nível biográfico. Esses níveis de ordem arcaicos representam uma dimensão mais abrangente e, na maioria das vezes, não é consciente ao cliente. Muitas vezes, na maioria das vezes, quase sempre isso não é consciente, tá? Por isso que aqui nós trabalhamos o inconsciente para trazer consciência e clareza, tá? Para aquilo que é. E aí quando você pega lá do inconsciente e joga pro consciente, é como se a ficha cai. Uau, é isso aí! Uau, é isso mesmo! Entendeu? Entretanto, ele sente seus efeitos. Em um grupo de constelação familiar, ele acessa essa ordem arcaica através das percepções e afirmações dos representantes. Essas afirmações não surgem no nível biográfico do cliente, e sim no nível fenomenológico, tá? Então, os representantes não estão ligados... Ai, desculpa, gente. É que eu tenho que ficar trocando de perna aqui que cansa. Vamos lá. Os representantes não estão ligados ao sistema familiar do cliente e, na maioria das vezes, possuem poucas informações sobre o mesmo. Mesmo assim,
podem oferecer afirmações claras sobre o nível da ordem e descrever as relações e suas qualidades. Suas reações físicas fornecem indicações sobre as dinâmicas que não são conscientes ao cliente e que ele mesmo não consegue reconhecer. Então, o que ela quis dizer aqui é que quando a terapia, a constelação familiar em grupo, são escolhidos representantes que o próprio cliente que foi fazer a constelação familiar não conhece. Então, esse efeito fenomenológico é quando o representante entra no papel, né, do seu pai ou da sua mãe ou de quem quer que seja, né, e acontece, né, o movimento, acontece por si só o movimento, tá? E aí, esse movimento é que, plim, traz a clareza para o cliente do que está acontecendo, aonde está preso no sistema, tá? As vantagens das constelações em grupo e no atendimento individual. Nos grupos de constelação, o cliente não está somente exposto à sua própria dinâmica familiar, mas também vivencia durante alguns dias, de modo intenso, como assistente e representante, inúmeras dinâmicas familiares de outros participantes. Dessa forma, tem, num curto espaço de tempo, uma visão diferenciada de contextos sistêmicos e possíveis soluções. A ressonância do grupo todo, a terapia em grupo, a constelação em grupo, respinga no grupo todo, tá? Nem que você for só assistir, tá? Vai trazer muita clareza a muitas questões que tem dentro do seu sistema, tá? A ressonância do grupo todo, as percepções corporais e as afirmações dos representantes pode dar informações importantes quanto o peso do sistema está bem distante no passado e não pode ser acessado nem através de recordações, nem de outro modo cognitivo. O grupo é vantajoso também para clientes que na terapia chegam a processos da tenra infância ou traumas, portanto, há processos de superação de padrões do denominado movimento interrompido. Quando o cliente regride durante uma sessão, a situação da tenra infância, tanto física quanto psiquicamente, intervenções que correspondem a seus processos internos naquela época irão ajudar. Tá? O que é o movimento interrompido, gente? É um movimento, vamos supor, na infância você perde seus pais. Então há um movimento interrompido. Eu não posso conviver com a minha mãe, né? Eu não pude conviver com... E não são só os pais, avós, né? Bisavós muito queridos, enfim. E o movimento interrompido, muitas vezes, é a criança realmente querer ir, né? Dar um abraço e a pessoa fazer isso aqui. Então, aí é tipo aquele corte. Isso é um movimento interrompido, tá? Então, não existe certo, não existe errado. Nós estamos passando por um processo de pandemia onde todo mundo está tendo um movimento interrompido. Principalmente as crianças que não entendem muito sobre que não pode abraçar, não pode beijar, não pode pegar. Então isso é um movimento interrompido também. Você vai para dar um abraço e tem que parar. Interrompe, tá? Isso pode causar algumas coisinhas aí no futuro, mas tem que olhar para isso, tá? Se for o caso, tem que procurar ajuda, tá? Eventualmente os métodos da terapia primal, como também os procedimentos na terapia do abraço, tá? Olha só, existe a terapia do abraço, gente. Se você ficar abraçada por 3 segundos, você muda a frequência vibracional, você muda as células do seu corpo, tá? E você imagina agora, com tudo isso acontecendo, que a gente não pode dar um abraço, o quanto de movimento interrompido, né, que a gente tá tendo. São adequados a esse processo emocional profundo. Nesses casos, o apoio de um grupo ou de um coterapeuta é de grande ajuda. O trabalho individual tem a vantagem de que um terapeuta que está começando a trabalhar com as constelações ou que já trabalha com as constelações
não fique exposto à complexidade das inúmeras afirmações e dinâmicas que os representantes trazem em um grupo, tá? Então, tem várias questões. Quando você trabalha em grupo, realmente tem N questões que você tem que lidar, tá? No individual, é você e o terapeuta, tá? Ó, a terapeuta. E aí, vocês vão fazer a constelação lá que se requer, tá? Ele pode pesquisar uma única dinâmica ou impressões e qualidades dos sentimentos de um relacionamento e observar as mudanças. Quando uma ou mais pessoas ficam visíveis no contexto do relacionamento. Nas constelações com âncoras de solo ou figuras, é possível para o cliente ver a sua família através de diversos ângulos e observar a estrutura familiar de diversos lados, ou de uma metaposição, isto é, estando de fora, tá? Então, quando a gente trabalha com âncoras de solo, mesmo no individual, a gente coloca as âncoras no chão, né? Os papel sulfite. Então, eu posso entrar em cada energia, tá? E o cliente pode assistir de fora, tá? Ou, né, eu coloco o cliente em cada energia para sentir como que é, qual que é a sensação, qual a imagem que vem à cabeça, qual a informação, se tem alguma lembrança, tá? Pra gente ir fazendo todo o movimento, tá? As sessões individuais são aquelas para familiarizar o cliente com o método do pensamento sistêmico e poder esclarecer outras perguntas após a constelação. Então, muitas pessoas também começam a constelação sistêmica individual e depois cria aí forças, né? Destrói, descria um monte de crenças para poder ir também para uma terapia de constelação familiar em grupo. Tem N possibilidades, gente, infinitas são as possibilidades. Veja que cabe e é mais leve para você. Na prática, a decisão entre o trabalho individual e o de grupo se baseia na maioria das vezes em circunstâncias externas ou necessidades. A sessão individual é um bom caminho nos casos em que os clientes têm muito medo de se expor, olha lá, a um grupo, ou se não existirem grupos disponíveis por razões de tempo ou espaço. Constelações na terapia individual. Após quase 10 anos de experiência com constelações na terapia individual, cheguei à conclusão de que uma constelação na terapia individual pode ter tanto efeito quanto a constelação em grupo. Um dos propósitos deste livro é tornar isso claro. No decorrer do tempo, foi se desenvolvendo no meu trabalho, a Ursula Frank tá dizendo, um modelo dedutivo das dinâmicas e um tipo de procedimento que pode ajudar na formação de uma hipótese de sucesso. A aplicação prática dá bons resultados também em grupos, nos quais os representantes direcionados fenomenologicamente, na maioria das vezes, confirmam a hipótese, uma vez que as percepções dos representantes e a cognição do terapeuta nascem do campo do cliente. A base da constelação é o conhecimento dos fatos e das pessoas que pertencem ao sistema do cliente. Feito a anamnese, lembra? Primeira coisa é fazer a anamnese com o cliente. Por intermédio das reações do cliente e do terapeuta, serão verificados se tem relevância para encontrar a solução. A atenção está direcionada aos acontecimentos traumáticos na biografia do cliente ou dos membros familiares de sua geração ou gerações anteriores, avós, bisavós, tataravós e assim por diante. Como hipótese de trabalho, parto do princípio de que esses acontecimentos provocaram um afastamento interno do cliente ou de um de seus membros familiares, tendo até hoje um efeito perturbador, expressando-se em sintomas. As perguntas que acompanham o processo da constelação se dirigem ao movimento interno básico do cliente, aos modelos explicativos para os seus sentimentos secundários e dos membros familiares do sistema. Há um direcionamento contínuo do processo e uma procura contínua de uma imagem de solução que leva o cliente à meta de seus anseios, onde pode respirar aliviado e concordar
internamente. O terapeuta pode verificar as afirmações do cliente em relação ao seu significado. No trabalho individual, ele está sentado à nossa frente e todo o seu organismo está em ressonância com os movimentos e as recordações do campo. Através dessa ressonância e da qualidade de suas imagens internas, ele nos dá as informações corporais e emocionais precisas. Então, primeiramente, quando o cliente senta na minha frente, né, que a gente está fazendo a anamnese, eu já estou em ressonância com o campo energético do cliente. Então, muitas vezes, eu sinto a dor de barriga que o cliente está sentindo, eu sinto aquela dor de cabeça que o cliente está sentindo. Isso não é meu, é do campo. O campo está mostrando para mim que tem algo para se resolver, por isso que vem uma dor de cabeça, vem uma dor de estômago, vem um braço cruzado, um incômodo, tá? Então a gente faz a leitura da linguagem do corpo, tá? Da linguagem corporal. O terapeuta também está em ressonância, ó lá, com as afirmações verbais e não verbais do cliente e através de suas percepções pode receber informações que servem para desenvolver e verificar as hipóteses. Quando um cliente me pergunta se deve vir para um atendimento individual ou para o grupo, eu lhe sugiro imaginar que faria um ou outro. Veja qual é mais leve para você. Na maioria das vezes, resulta uma resposta bem clara que corresponde ao que ele está disposto internamente e é adequado para ele. Pessoal, então hoje é a nossa primeira, né, nosso primeira live de leitura propriamente dita do livro Quando Eu Fecho os Olhos Eu Vejo Você, da Úrsula Frank. Eu vou parar por aqui porque a pessoa fala demais, já tá dando quase 1 hora de live também. Eu falei que ia ser uns 30 minutos, 40 minutos, né? Alguém tem uma pergunta sobre esse início, né, dessa primeira live, desse pedaço, né, desse começo do livro? Se tiverem perguntas, pode ir colocando aqui. Se por acaso você for ver essa live depois no Facebook, Instagram, no canal lá Empodera Coaching com Patrícia Cotrim no YouTube, você pode também deixar as suas perguntas no Messenger, direct, no WhatsApp, da forma que for melhor para você. E aí depois eu inicio a live de amanhã respondendo as suas perguntas, tá? E lendo mais um trecho aí do livro da Úrsula Frank, combinado? Se por acaso vocês não tiverem nenhuma perguntinha a respeito de tudo isso aí que a gente trabalhou no dia de hoje, para dar mais clareza sobre realmente o que é uma constelação familiar, quais os tipos de constelação familiar, né, o desenvolvimento, individual ou em grupo, qual que é a melhor, quais que são as vantagens de fazer uma constelação familiar ou não, tá? Se for leve para vocês, compartilhe essa live, chame mais pessoas para estar presente, tá? Para ler esse livro junto com a gente, que vai trazer muita clareza, muita contribuição para a vida das pessoas. Compartilhe, peça para as pessoas se inscreverem no YouTube, no canal Empodera Coaching com Patrícia Cotrim, tá? Além das lives, tem muitos vídeos lá de contribuição que pode fazer alguma diferença aí na sua vida, na vida das pessoas aí que você ama também, e o que mais é possível, como pode melhorar tudo isso. Gratidão a todos vocês que estavam ao vivo aqui comigo nesse primeiro dia que a gente iniciou realmente a leitura aí desse livro fantástico, Quando Eu Fecho os Olhos Eu Vejo Você, da Úrsula Frank. Gratidão a todos vocês que vão ver essa live depois. E como pode melhorar o que mais é possível, né? Lembre que lá no final, no último dia da nossa live, eu vou sortear e dar de presente para vocês uma sessão de constelação familiar. Então, para os que estiverem presentes, tá, gente? Para os que estiverem presentes. Então amanhã, beijão, 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 gratidão a todos vocês. Amanhã nós temos um encontro marcado aqui ao vivo pelo Instagram às 18h30 para continuarmos a leitura deste livro incrível, desse ser de luz da Úrsula Frank. Combinado? Beijão, gratidão, fiquem com Deus e uma ótima noite. Vejo vocês amanhã. Tchau, tchau.